Olá, amigos! Vamos iniciar nosso estudo básico de mediunidade? Dessa vez, tema 3, Diretrizes da Mediunidade. Aula 7, Evolução Histórica da Mediunidade. Por que estudar a evolução histórica da mediunidade? É muito importante que nós saibamos sobre esse processo evolutivo, que a mediunidade não surgiu agora, do nada, não nessa nossa era. Ela já vem desde o princípio lá da era primitiva. Porque assim nós vemos o quanto estamos demorando a desenvolver essa responsabilidade mediúnica, a eliminar de nossos pensamentos contaminações que colocam por água abaixo o nosso processo evolutivo moral. Vamos ver então? Nós temos aqui que, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. É o que eu estava comentando, que esses primeiros habitantes do planeta chamavam Deus de qualquer coisa que lhes escapava o conhecimento, tais como fenômenos da natureza, indivíduos com habilidades que o distinguiam dos demais. Isso nos faz pensar que a mediunidade já era aflorada naquela época. E aqueles que tinham mais essa mediunidade extensiva se destacavam. Mas por falta de conhecer ainda não tinha uma linguagem, não tinha uma escrita, né? Só tínhamos intuição. Então começamos a atribuir a algo maior a criação de tudo. E aí chegava um e falava, não, é o trovão, não, é o relâmpago, é o sol, é a lua, é o boi, é algum animal, né? E criavam esses rituais aí, nós vamos ver mais adiante, rituais muito perigosos, né? Não só para o ser humano, mas necessários à nossa evolução. Porque rendiam-lhe cultos e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Ainda não era o momento de saber a verdade. Então tinha muito disso, tinha muito ritual. Nós sabemos que temos algumas civilizações, os maias, os astecas, os incas, até mesmo os egípcios, né? Alguns cortavam cabeça, outros sangravam até a morte para utilizar o sangue, e tinha muita coisa, até os índios também, aquela pagilância. Nós vamos ver mais à frente. Então, mas em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Então, reencarnar facilitou com que esse processo evolutivo ocorresse mais rápido. Aprende a utilizar a energia espiritual, da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal, a fim de elaborar, aperfeiçoar seus mecanismos de expressão, de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual, porque o mundo espiritual já possuía muitos habitantes, inclusive espíritos bem mais evoluídos naquela nossa era primitiva. E precisávamos muito da ajuda dos bons espíritos, desses espíritos superiores. Aprende a refinar as ondas de pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio de recursos da sintonia. É aí que começam aqueles primeiros problemas que pode ocorrer a obsessão. Não quer dizer que a sintonia com espíritos seja uma obsessão. No momento que você perde grande parte do seu livre-arbítrio, aí sim está se instaurando uma obsessão. Mas enquanto você ainda pode escolher se quer ou não quer, dar atenção, se sintonizar ou se afastar, melhorar seu pensamento, retirar dele as contaminações, você tem o seu livre-arbítrio, não existe obsessão nenhuma, só a interferência mesmo dos espíritos. Na obra A Evolução de Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas. Porque imagina lá na época pré-histórica, aquele grupo que ninguém sabia falar nem escrever, emitiam sons que ninguém sabia que era aquilo, mas de repente começaram, pela intuição do pensamento mesmo, comunicação mental, né, que a mediunidade devia ser bem aflorada ali no início, para que se pudesse interagir socialmente. Afirma também que a produção do pensamento contínuo do espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos de sono reparador do corpo físico. Aí nós começamos, porque era necessário você
Você nasceu aqui encarnado e toda vez que dorme, renasce lá para o plano espiritual, para você poder ter esse aprendizado lá com os outros espíritos, né? Para você poder evoluir. Então, por meio de árduos esforços, o ser espiritual convence de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas, que ao emitir projeções envolve a pessoa em um campo energético, uma espécie de carapaça vibratória, usualmente denominado aura. É assim que a gente consegue a sintonia. Nós vibramos, né? Aquele pensamento que vibrar mais vai trazer a companhia para a gente do plano espiritual e do plano material também. Outros que possuem a mesma ideia que a nossa, no trabalho, na escola, nós formamos grupos, aprendemos a trabalhar em grupo, em conjunto. Então, a intuição é a mediunidade inicial. Foi o que nós vimos lá naquela época pré-histórica. O médium é idólatra. Então, ele adorava, temia a força da natureza. Eles nomeavam como deuses, né? O deus sol, o deus lua, o céu, estrelas, chuva, árvores, rios, fogo. Nossa, fogo então era um deus mesmo, ser humano que se destacava na humanidade, que era aquele médium mais ostensivo. Também era um deus para eles. Vamos agora dividir essa mediunidade em várias etapas da sua evolução, da sua fase evolutiva. Tá? Quem quiser conhecer melhor sobre isso, pode pegar na apostila nova da Federação, apostila sobre mediunidade, tá? Estudo e Prática, volume 1. Então, ó, a primitiva desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva, crença grupal em espírito ou deuses. Aparecem as concepções do céu, que é o Pai, o Criador, o Fecundador, e a Terra, que é a Mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo Criador, né? Nós temos muitos relatos da antiguidade, até dos gregos, né, colocando o nome da Terra como uma verdadeira mãe, né, geratriz. A mediunidade tribal, né, que é uma forma mais aprimorada de mediunidade tribal, apresentando forte colorido anímico. Veja que esse colorido anímico ele está presente há muitos anos, sempre, desde que começou a perceber essa mediunidade, né? Até hoje. Por exemplo, Chico, Divaldo e outros médiuns, eles trabalharam durante algum tempo escrevendo até dominar esse colorido anímico para que não comprometesse tanto as mensagens, o conteúdo das mensagens. Mas nessa época tribal tinha culto aos fetiches, objetos materiais que representavam a divindade ou os espíritos, né? Às vezes eles colocavam lá um pedaço lá de osso, ou seja lá o que for, e ficavam adorando um desenho, um símbolo, alguma coisa, que nem lá na época de Moisés fizeram o bezerro de ouro. Então, surge a figura do curandeiro ou feiticeiro. Na tribo você tinha o pajé, né? Altamente respeitado, reverenciada, amada ou temida pelos demais membros da tribo ou do clã, que nem lá no Egito, né, o sumo sacerdote. Então, em algum momento, essas práticas desdobraram em outras, conhecidas atualmente como voodoo e magia negra. Eles faziam uso de osso e se comunicavam com o dono daquele corpo, né, que ficava ali vigiando o osso, para poder conseguir as coisas, né, fazendo um mal para outros para conseguir o bem de outros. É uma confusão, né, que o ser humano acaba criando quando não compreende, não raciocina realmente, né, não tem aquele raciocínio sobre o que está acontecendo, acredita muito em fantasias, né. O fetichismo, prática mediúnica caracterizada pela presença de mitos, que nem teve lá Zeus, Thor, né? Eu me lembro até simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres, e pela magia prática mediúnica anímica de forte conotação ritualística. Eu me lembro que há alguns anos, aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, eu trabalhei lá, na Ilha do Fundão, e teve um professor de literatura muito famoso, que ele junto com
um professor de outro país, se não me engano, acho que foi da Europa, eu não me recordo, já fazem tantos anos, né? Isso foi na época, foi em 1984, 85. Eu me lembro que eles conseguiram dar uma tradução mais coerente de um texto daqueles mitológicos, antigos, sabe? E eu me lembro que era sobre os trabalhos de Hércules, se não me engano. De um dos trabalhos de Hércules. Que ele enfrentou um dragão de várias cabeças, né, até chegar na caverna daquela... Eu esqueci o nome, é um ser mitológico que tinha, em vez do cabelo, cobras, serpentes, hidra, né? A pessoa, até nos filmes, coloca que a pessoa olhava para ela e virava pedra. E faziam teatro, shows com isso. Só que eles pegaram para comprovar que era uma história verídica e que eles se utilizaram de muita fantasia para escrever a história. E acabou virando uma peça de teatro. Mas, na verdade, até filmes. Mas, na verdade, eles descobriram que era uma história verídica. O tal dragão de várias cabeças que foi enfrentado, ele descobriu foi o rio Amazonas. Cada afluente do rio era uma das cabeças do dragão. O dragão era o rio que eles tiveram que enfrentar. Eles atravessaram o oceano, enfrentaram o rio. E no final eles conseguiram achar uma caverna, já está nas divisas lá com o Brasil, lá para cima, né, próximo da nascente do rio Amazonas. Encontraram uma caverna e dentro dessa caverna, né, olha só como é que é a pesquisa séria. Eles fizeram a tradução e foram comprovar. Chegaram lá, encontraram essa caverna e lá dentro tinha o desenho da hidra, com o olho esquerdo fechado e a língua para fora, aqueles cabelos de serpente. Na parede, tinha o desenho dela na parede, dentro da caverna. E esse mesmo desenho tinha lá na Europa, numa caverna, que foi o início da expedição, da hidra, só que com o olho direito fechado e a língua para fora, o mesmo desenho. Então mostrava um que era o início da expedição, o outro final, na outra caverna. Se tinha algum misticismo, ou tinha um mito envolvido, de certo que tinha, senão não tinha essa história toda, mas que foi uma história verídica. Então, aquele dragão de várias cabeças era o rio Amazonas, e não um dragão de verdade, né? É aí que está. Mediunismo mitológico é o mediunismo que aparece no período da história humana, considerada como início da civilização, politeísta e religioso. Os oráculos constituem a cerne de toda a atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. A Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular. Lembra o oráculo de Delfos? Está falando aqui, que era muito famoso. O oráculo pôde representar a divindade, falava por voz direta, então podia estar encarnado em um médium ou ocupar temporariamente seu corpo para se manifestar. Era um médium atuando, médium ostensivo. O mediunismo oracular. Aí nós trazemos os egípcios e os hindus. A mediunidade de cura, especialmente relatada no Livro dos Mortos, mas os fenômenos de emancipação de alma eram especialmente conhecidos e praticados. Esse Livro dos Mortos ele é muito interessante, mas difícil de compreender certas passagens. Eu tenho uma cópia do Livro dos Mortos, mas tem passagens ali no Livro dos Mortos que você vê que eles sabiam que nós devíamos purificar nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para quando deixássemos esse corpo físico e fôssemos para o plano espiritual, nós pudéssemos nos envolver em ambientes melhores, mais propícios. Então ele relata lá que o morto, ao passar por certos campos, né, no plano espiritual, tinha que levar seu coração na mão para pesar numa balança. Se o coração fosse muito pesado, com impurezas, com pensamentos ruins, de maldade, né, ele ia descer a balança e você ia ficar numa espécie de umbral. Você não ia poder prosseguir na sua evolução.
Então veja que interessante esse livro dos mortos. Os hindus, em os Vedas, olha, esses Vedas, Vimanas e outros, né? Aí você tem muita coisa descrita sobre essa etapa de iniciação mediúnica, do intercâmbio com os espíritos. Os hindus, eles são muito místicos, né? Infelizmente ainda estão para o lado do misticismo, mas eles se revelam como mestres no domínio das práticas anímicas. Eles dominavam esse animismo, tais como faquirismo, desdobramento espiritual. É muito interessante também saber sobre eles, para saber como que a gente deve comportar hoje. Mas é claro que o Espiritismo já traz com os ensinamentos do Mestre que devemos purificar nossas mentes, né, nossos pensamentos, nossos corações. Qual é o seu tesouro? Que tesouro você vai levar, não é mesmo? Prática mediúnica dos iniciados. Os judeus, eles são um bom exemplo. A mediunidade deles natural se revelou exuberante na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade dos fenômenos, os dos efeitos físicos, de efeito inteligente, nós vemos a tábua dos 10 mandamentos. Então, o profetismo é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo, que trouxe para a gente a adoração de um único Deus, né? Nós temos no Egito Antigo também, depois do Amenófis III, né, veio um faraó que também acreditava, que era o Akhenaton, se não me engano isso. Acreditava também num único Deus, né? E nós temos aqui, nesse cenário, surge a figura notável de Moisés. Olha aí, Moisés também saiu do Egito dando esse testemunho de um único Deus, médium de vários e poderosos recursos. Por isso que Moisés conseguiu abrir o mar, conseguiu obter água em alguns pontos, levou a tábua dos 10 mandamentos, né? Ele tinha os seus mistérios, que muitos ainda que o seguiam acreditavam no misticismo, mas Moisés trazia tudo como sendo a palavra de Deus, né? Ele colocou aqui, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo o decálogo ou os 10 mandamentos da lei divina. Quem quiser saber mais sobre Moisés, essa mediunidade dele, pode ler no livro de Herculano Pires, Visão Espírita da Bíblia, capítulo 11 fala sobre isso, né? E tem muita coisa do Instituto Chico Xavier também que trata sobre essa mediunidade de Moisés, né? Então ele lá com a tábua dos 10 mandamentos, né? Então, no Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos também de Jesus demonstraram maior entendimento da mediunidade. Jesus ensinava a cura, né, com a imposição das mãos. Então, ela era utilizada para auxiliar o próximo. Então, dá de graça aquilo que de graça você recebeu. E o dia de Pentecoste foi caracterizado por esse efeito mediúnico conhecido até então. Está em Atos dos Apóstolos, quem quiser saber mais. Capítulo 2, versículo de 1 a 13, quem não se lembrava. E na Idade Média, então, a mediunidade foi perseguida pela ignorância, o fanatismo. Os médios foram submetidos a suplícios atrozes. O Kardec mesmo, ele enfrentou uma situação muito grave. Ele, depois que ele faleceu, a esposa dele também. Ela foi acusada, levaram, quer dizer, o que acusaram Kardec no processo final foram cumprir o processo, procuraram a esposa dele, porque ele já havia falecido. Então são pessoas importantes aí dentro da codificação espírita, né? A história, então, ela registra esse auto de fé em Barcelona, né? Que infelizmente foi algo absurdo, mas talvez necessário para chamar a atenção. 300 volumes de brochuras espíritas foram queimadas por ordem do bispo da província, em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Então, você vê o que Kardec sofreu quando ele estava preparando a codificação espírita, né? Todo o trabalho que ele desenvolvia e que ele distribuía eram queimados pela igreja. Então, como intérprete do ensino dos espíritos, os médiuns devem desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Fazendo o quê? Estudando,
que é o que nós estamos fazendo. Mesmo que você seja só de intuição, médio, ou então aquele que só sonha, né? Você não precisa ter a mediunidade ostensiva, né, para ser intérprete do ensino dos Espíritos. Nós temos o Cristo como modelo e guia para seguirmos. E outros da nossa família menores nos seguem também, amigos também que nos reverenciam às vezes, pelos atos que praticamos, também nos seguem. Então nós temos que tomar cuidado, tirar o mal do nosso coração, dos nossos pensamentos. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades. Então utilizar bem a mediunidade, não para misticismo, pagar dinheiro, nem para o mal. Então, porque os que se enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Então, meus amigos, se quiserem, podem pegar, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 9, a apostila da FEB sobre estudo e prática da mediunidade, programa 1, módulo 1, tema 1, apostila nova. A antiga você não vai encontrar nessa parte aqui, a visão da evolução histórica. Visão espírita da Bíblia, excelente. Se puder comprar, eu acho que só no sebo que você vai achar. Mas tem aqueles na internet que você pode comprar, José Herculano Pires. Tá? Era da editora Correio Fraterno, capítulo 11. Tá ok? Bons estudos e até a próxima terça-feira.